Graças a Deus. Olha, começamos o nosso programa Conexão de hoje. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estaremos juntos falando hoje sobre amizade. É um tema bom, né? Falar sobre amizade numa época que a gente vê muita inimizade por aí, né? E é bíblico. A Bíblia fala que no final dos tempos haveria muita inimizade, mas nós estamos aqui no programa Conexão de hoje para falar exatamente sobre amizade. E para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui o pastor Elson Lima. Eu até brincava aqui, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O pastor realmente é meu irmão. Está aqui o pastor Elson Lima, que é um pastor batista que me ajudou bastante na minha caminhada aí. Seja bem-vindo, pastor. Amém, é um prazer estar com os irmãos aqui nessa tarde. E tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. E amizade, né? Um tema tão tremendo e que tem falado muito aos nossos corações. Graças a Deus. Olha, também está comigo aqui o pastor Januí. Esse pastor, a gente formou uma amizade há muitos anos atrás, quando ele chegou ali na freguesia, quando fui pastor ali se converteu, eu batizei, eu preparei, tornou-se meu obreiro, foi crescendo, eu fico muito feliz de saber que hoje ele é um pregador, um pastor, tem sua igreja, é uma benção. Pastor Januí, é um prazer tê-lo aqui com a gente. É um prazer imenso, pastor Ednilson, estar aqui nesse programa e quero agradecer ao senhor pelo convite e tenho certeza que esse assunto vai ser bem interessante aqui. Graças a Deus. Olha, amigos, nós vamos agora a uma matéria sobre o assunto amizade. Essa matéria, ela vai abrir bastante seu entendimento, mas a gente vai falar muito sobre isso. Então, é bom que você esteja ligado. Eu até peço para você ligar para um, para outro, para amigos, para você pedir para a pessoa assistir, porque eu creio que esse programa vai ajudar bastante no nome de Cristo, tá bom? Vamos a essa matéria, então, a gente volta já. De acordo com uma pesquisa feita pela agência de publicidade McCann World Group, em 26 países com mais de 48 mil jovens, 46% das pessoas declaram não ter amigos de verdade. 77% já acreditavam que as relações emocionais estavam mais fracas antes mesmo da pandemia. Além disso, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou que depois dos 30 anos é mais difícil fazer amigos. Na palavra de Deus aprendemos que há amigos mais chegados que irmãos. Porém, nos dias de hoje, para muitos, a situação se encontra um pouco diferente. Amigos, olha, foi bom que a matéria até citou um versículo que a gente fala muito, né, que é Provérbios 18, 24, que é amigo mais chegado que irmão. E, pastores, é importante esse assunto, porque eu comecei o programa falando que a Bíblia fala sobre inimizade, que no final dos tempos os homens seriam mais amigos de si mesmos, né? Haveria muitas inimizades. O Jesus até chegou a dizer que os pais ficariam contra os filhos contra os pais. E a gente tem vivido isso, a gente tem visto isso, né? Mas se a gente for parar então para pensar na história da amizade, eu penso que desde o início de tudo a gente vê isso acontecer, tanto na história humana, naturalmente, como na história bíblica. A gente vê a importância da amizade, né? É verdade, verdade. É importante a gente entender que já é um plano de Deus, né? Deus, ele quis se relacionar com o homem, quis ser amigo do homem, e por causa do pecado, o homem se separou de Deus e... Essa amizade foi perdida. Foi perdida. Pastor Januí, essa amizade foi perdida, mas Jesus preparou um caminho de volta, né? Quer dizer, Deus colocou Adão, preparou a Eva, mandou eles multiplicarem, Deus descia para falar com eles. Seria uma relação íntima de amizade realmente, era, na verdade, até que o pecado entrou, eles se separaram de Deus, foram expulsos do paraíso, mas Jesus fez o caminho inverso, né? E trouxe a gente de volta para poder ter amizade com ele, né? É verdade, pastor. Aliás, Jesus, ele fala na palavra, né, que não chamarei mais servos, né, mas sim amigos. É, né? João 15:15. Isso. Mas é interessante que depois do pecado de Adão, ao qual houve a separação entre Deus e o homem, a gente destaca dois personagens na Bíblia, né, ao qual até o próprio Deus chama de amigo, né, que no caso seria Abraão, né, o Abraão, meu amigo, né. Sim. E também outro que o Senhor, Deus, ele cita, né, que conversava com ele face a face, né, que era Moisés, né. Moisés. Com meu servo Moisés, eu converso face a face como se fosse um amigo, né? Sim. Então, são dois personagens que são citados na Bíblia, que no Velho Testamento, Deus ali considerava como
sim, um amigo. Sim, com certeza. Mas falando do Senhor Jesus, realmente ele veio trazer essa reconciliação, né? Até em termos de amizade também, né? Que foi perdido no Jardim do Éden. O interessante, o interessante é que se você olhar para Jesus no ministério dele, né, já assumindo o ministério dele, batizado pelo João Batista e assumindo o ministério, ele nunca estava sozinho. Foi agregando, foi agregando, foi agregando, foi agregando. Eles se reuniam sempre na mesa, eles ceavam sempre juntos, ele estava sempre junto com eles, ele mandava eles irem na frente preparar o lugar, mas ele ia lá, estava com ele. Essa questão da amizade, né? Um João que inclinava a cabeça e colocava no peito dele a cabeça, quer dizer, tinha aquela intimidade, aquela amizade. Então, Jesus sempre prezou por isso, né? Ele sempre trouxe todo mundo para perto. A gente vive hoje, nós somos pregadores, né? Então, você foi meu auxiliar, né? Sim. Você foi meu auxiliar por um tempo, começou comigo, né? Verdade. A sua vida espiritual, digamos assim, começou. Eu sou seu pai na fé, cara. É verdade, sou meu Me pai. respeita, hein? É verdade. Quer dizer, a gente se tornou amigo, né? Quer dizer, e é diferente, né? Eu até tenho um tópico que eu queria falar com vocês aqui, que é sobre amigo e colega. Há uma diferença grande entre amigo e colega, né? E assim, nós como os pastores temos a obrigação de ensinar às nossas ovelhas essa diferença, né? Verdade. O que vocês poderiam dizer no sentido de diferença entre amizade e coleguismo? O que vocês teriam a dizer? Quem vai começar? Vai, meu irmão. O que eu poderia dizer sobre, por exemplo, amizade, né? Amizade, eu diria que seria ali a união de duas partes, onde se identificam uma com a outra, né? Há uma identificação entre elas, É como se fosse uma união de duas químicas, né, que deu certo ali. Entendi. No caso, tem um exemplo na Bíblia de Jonatas, né, e Davi. Eu pensei que você ia falar o H2O, que Átomos aí. mas tudo bem, vamos lá. Que ali entre eles houve aquele, né, o Jonatas, a Bíblia fala que a alma de Jonas se apegou a de Davi. Se ligou de Davi. Foi isso depois que Davi havia matado Golias. O amor deles era maior do que até o amor de mulheres, né? Tem alguns entendimentos aí que... cabeça virada, mas cabeça se a gente parar e pensar que Jesus disse, amarás teu Deus de toda a tua força e amarás o teu próximo... Como a ti mesmo. Então, vê que aquele amor ali é diferente dos que... tem impureza ali. Exatamente. Então, houve aquela união das duas almas ali, exatamente. O nosso pastor esses dias até pregava lá em Madureira, a nossa liderança, ele falava que esse amor, o que unia os dois era a guerra. Eles tinham essa capacidade de guerra, né? E eles se uniram rapidamente ao ponto de tornarem-se muito amigos. Mas a mente toda suja, cheia de malícia, já pensa outra coisa. E é interessante, pastor, que o próprio Jonatas, diz lá na palavra, né? Se não me engano, assim, Samuel, disse que ele, quando conversou com Davi, ele deu suas vestes, ele deu seu cinto, ele deu sua espada. A amizade compartilha, tudo para né? Davi. Jogou. A amizade compartilha. Já tem uma diferença grande entre amizade e colega. Colega você passa. Tudo bem? Valeu? Valeu. Tá bom. Tchau. Você vai ficar 3 meses sem ver. Amigo está sempre perto, você compartilha. Nós que somos convertidos. Eu pego uma palavra, às vezes, que fala forte no meu coração. Esses dias Deus me deu uma palavra muito forte da cura do Enéas. Uma revelação diferente naquele texto que é conhecido nosso, pois compartilhei com um monte de gente, né? Então você quer compartilhar. Coisas boas, você quer edificar vidas. É amizade, né? Amizade. Então, relacionamento. Eu entendi o que o senhor está falando. Agora, pastor Elcio, então, coleguismo. Já que ele falou da amizade, porque aqui a minha pergunta é amizade versus coleguismo. Né? Amigo, colega. Lembrou muito bem, né, do Davi e do Jonas, é uma amizade muito, muito bonita ali, né? Muito forte. Onde dividiam muitas coisas, né? E o próprio Jonas guardou o Davi algumas vezes do pai que queria matá-lo e tudo mais. É muito linda essa amizade. Mas e coleguismo? O que teria para falar sobre ser apenas colega? Qual é essa diferença? É uma diferença muito grande, na verdade, né, pastor Edilson? Porque, como o pastor falou bem claro quanto à amizade, mas o colega é aquela pessoa que você tem um certo relacionamento, mas, como a gente costuma dizer, vai até a página 2. Aquela que você não pode confidenciar as suas necessidades, as suas angústias, que você não tem essa intimidade tal para que isso aconteça. São colegas, são pessoas que a gente tem que lidar bem, porque a gente tem que estar em comunhão com todos, sim, mas amigos que são mais chegados que irmãos. Então a gente tem que selecionar bem o que é coleguismo e o que é amizade. Até porque a gente... No nosso caso, né, a gente está pregando aqui,
apresentando esse assunto e não apenas cristãos vão ver a gente, né? É verdade. É bom que a pessoa entenda, no meu ponto de vista, é bom que a pessoa entenda que em todas as áreas da sociedade, segmentos, em né? todos os segmentos religiosos, há colegas e amigos. E há amigos mais chegados que irmãos, mas há colegas que parecem amigos e não são. E não são, é verdade. E aí você precisa saber, eu costumo falar o seguinte, nós pastores, eu tenho isso comigo, né? Nós temos poucos amigos. Principalmente no pastoreio. Né? Nós temos poucos amigos, nós temos muitos colegas. Isso. Muitos colegas, mas nós temos poucos amigos. Né? O senhor falava aí, pastor Elcio, do coleguismo, de você ter um certo relacionamento, mas uma certa distância. Sim. Né? Manter uma certa distância, lógico, você não vai... A Bíblia fala que eu não devo ficar nu diante de qualquer um. Né? Eu não tenho que me... eles não podem ver a minha nudez, me despir, né? Despir. E é disso que ele está falando, né? Da pessoa saber toda a minha vida. O colega, ele não pode ter essa intimidade Isso, toda, essa né? sensibilidade todo dia. Exatamente. Mas assim, alguns se aproximam. Nós, com a vida que a gente termina tendo poucos amigos. Poucos que realmente conhecem nossas fraquezas, que a gente consegue se expor para eles, pedir até oração a eles. A gente tem essa... Alguns até não suportam a obra por causa disso. Exatamente. Né? Porque se sentem muito isolados. Mas, assim, a partir do momento que Jesus fala pra gente, como o pastor lembrou de João 15,15, que ele não nos chama apenas de servo, mas também de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor fala. Ele termina a frase, de João 15, ele termina falando isso, né? Exatamente. Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Ou seja, nós como amigos do Senhor, ele vai sempre se revelar a gente. Isso significa que eu não preciso ter muitos amigos. Eu acho isso. Né? É melhor você ter bons amigos do que ter muitos amigos. E aí você tem muitos amigos, mas muitas decepções e você termina se isolando por causa disso. Né? Pastor, eu até identifico aí uma classificação de amigos, né? Que tem aqueles amigos, né, que a gente tem eles porque, por exemplo, ele tem algo que eu preciso. Um amigo interesseiro. Não digo interesseiro, porque falam que o interesseiro não gosta de você. Não liga pra mas você. Ele só quer aquilo ali. Se faz de amigo. Mas tem aqueles amigos ali que, por exemplo, você tem um interesse em algo que ele tem ou o conhecimento que ele tem, você vai até ele. Então, isso que você está falando, pastor, não cairia aqui. Por exemplo, o tópico seguinte é amigos mais chegados que irmãos. Provérbios 18, 24, que a gente conhece. Isso que você está falando, então, cai nesse tópico aqui, né? É verdade. Porque, assim, tem amigos e você pode classificar seus amigos. Eu tenho amigos, mas quem vai entrar na minha casa? Exatamente. Quem vai sentar na mesa comigo? Nem todo mundo sentava na mesa com Jesus. Os lugares, os cenáculos onde ele chegava, ficavam lotados. Mas nem todo mundo sentava próximo de Jesus. A cadeira de João, por exemplo, parecia que era cativa, né? Porque eu acho que o João era demais, né? Aquele amorzinho dele, aquele jeitinho de amor. Eu acho que o João já pegava a cadeira, botava do lado assim, sai pra lá, Pedro. É meu lugar. Sai pra lá, Pedro. Tiago, vai embora. Eu que fico aqui do lado. E ele ficava do lado. Não parece isso? É verdade. É engraçado, interessante, pastor Nilson, que o Senhor Jesus, a gente sabe que ele tinha mais ou menos 500 discípulos ali que seguiam ele. Tinha até um discípulo que era oculto, que no caso foi José de Arimateia. Sim. Que ele era um discípulo oculto, mas que foi até Pilatos, né? Depois ele ajudou para foi muito usado por Deus na hora certa ali. Tem os apóstolos, né? Os apóstolos... Aliás, ele foi usado por Deus para cumprir uma profecia. Né? Exatamente. É verdade. Junto com Nicodemos. E no caso teria os apóstolos. Os apóstolos eram mais perto de Jesus. Sim. Então ele tinha aquela amizade ali, mas talvez até uma necessidade, né? Porque ele precisava do suporte, né? Ministerial ali. Agora tinha 3 ali que sempre eram... juntos. Exatamente. Pedro, Tiago e João no barquinho. Exatamente. Um monte da transfiguração, Deus aquele milagre lá no mar. Vamos lá. Eu preguei esses dias. Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Mas a reunião era com outros 3. Quem eram os outros 3? Porque Jesus leva os 3 lá para cima. Sim. Mas lá a reunião não foi com eles 3, a reunião foi com outros 3. Lembra quem foram os 3? Os 3 amigos lá que se reuniram? Eu lembro 2.
Ué, mas Jesus não estava lá transfigurado? Ah, sim. Jesus, Moisés e Elias. Eles não viram Moisés e Elias. Exatamente. Né? E aí... E queriam fazer até para os três. Eu fiz essa brincadeira, desculpa a brincadeira, mas assim, porque eu preguei esses dias sobre isso. O Pedro, ele era, né, era um dos mais próximos a Cristo, né? E não era para menos, estava sendo preparado para ser o líder da igreja, né? E tinha muitos defeitos para serem ajustados antes de se tornar líder. Mas nesse texto aí que o irmão citou, que é Lucas alguma coisa, não lembro agora exatamente, acho que é no capítulo 1, se eu não me engano. Não lembro agora, não vou falar porque eu não lembro. Aí o Pedro, ele se entremete na reunião dos três, em vez de ficar quietinho, o amigo, ele tem que saber na hora certa de entrar também, né? E o Pedro, ele entra, como do jeito que ele sempre foi, né? Entrão mesmo, né? Temperamento dele. A Bíblia fala que ele toma a palavra. Ele toma a palavra. Quer dizer, ele corta a reunião dos três ali, toma a palavra e fala, se o senhor quiser, eu vou fazer isso, aquilo e outro. Aí o próprio Deus vem, ó, pum, tramontina no Pedro. Não é? É verdade. E o Deus fala assim, esse é meu filho que me compraz. Ouve a ele, Pedro. Então a gente tem amigos que são chegados, mas que também são entrão, né? Agora, é interessante que os três tinham cada um sua personalidade, né? É verdade. O Pedro, o João, o Tiago. Sim. Mas Jesus é interessante que, mesmo assim, ele convoca os três para os milagres, assim, né? Os três estão sempre juntos. Na intimidade. Os três são sempre relacionamento. Na cura da filha de Jairo, quem entrou lá foi Pedro, João e Tiago. Não, no pior momento de Jesus, quando ele sua sangue, são eles três que ele chama, inclusive eles dormem. Exato. Isso aí. Falei, os amigos próximos também erram, também vacilam, inclusive eles dormem. Demonstrando suas limitações também. A única coisa que eu gosto nisso é que Deus, em fevereiro, me deu uma reunião que eu faço toda primeira segunda-feira, aliás, todos estão convidados a comparecer em Bangu, toda primeira segunda-feira, 1h com Cristo, de 7h30 da noite a 8h30 da noite. Com esse texto aí. Porque Deus falou no meu coração assim, eles dormiram, e vocês? Vão fazer o quê? Aí, como ali era 1 hora de oração, né? Jesus volta e fala, vocês não vigiaram nem por 1 hora? Aí Deus me deu 1h com Cristo, toda primeira segunda-feira com Cristo, do mês. Eu faço 1h com Cristo. E olha, a igreja fica lotada, está sendo uma bênção, coisa da direção da oração ali. Agora, o amigo gosta de ver o outro crescendo. Gosta de ver o outro bem. Né? Vibra, né, com a conquista do outro. Você até se emociona. Vamos para o quarto tópico aqui, peraí. Amigos do mundo, essa vai pegar. Agora, pessoal de casa, olha, puxa a cadeira, senta, que agora o bicho vai pegar aqui. Não, brincadeira. Amigos do mundo, e aí? Somos um instrumento para evangelizar ou com esses nem temos que falar? É muito claro nesse texto aí, a gente tem que entender o propósito de Deus. Como é que a gente vai deixar de falar com os amigos de outrora e depois que ele fala do amor de Jesus, né? Só que a gente não deve se deter na roda, não se contaminar, mas demonstrar a diferença, demonstrar o amor de Deus, abraçá-los e falar, olha, se teve jeito para minha vida, tem para tu também. Eu quero ser teu amigo e como teu amigo, eu quero te levar para o bom caminho. Eu creio que a gente tem que ter esse... Mas mantém a amizade ou não? Mantém a amizade, é que a gente fala, com prudência. Amizade vigiada. Com prudência, exatamente, com prudência. E aí, pastor? O senhor tem algum amigo ainda do mundo, quando o senhor era... Tenho. O senhor pintava as casas todas lá da Barra da Tijuca? Tenho amigos, mas é assim, eu não compartilho, né, com aquilo que... Não tem mais a mesma intimidade. Não tem mais como, mas conversar. Sabe que uma vez um amigo de trabalho, de um local de trabalho, onde eu trabalhei antes de me converter, ele ligou pro meu irmão, o Evaldo, ligou pro meu irmão falando assim, vem cá, o seu irmão que trabalhou comigo ali, ele agora é pastor, é verdade? Aí o meu irmão falou para ele assim, ele é pastor. Cara, ele acabou de aparecer na televisão aqui, eu fiquei pensando se era ele mesmo, se não era ele. Ele foi na casa da sogra, né? Aí ele começou a falar, a sogra falou para ele assim, fica quieto que agora o meu pastor vai falar. Aí ele falou assim, eu quero saber quem é esse pastor, a senhora fala desse pastor toda hora. Aí ele ficou na sala para ver quem era o pastor. Aí de repente eu apareci na televisão. Aí ele olhou para mim assim, olhou, aí ligou para o meu irmão, que não foi esse, é outro irmão. Muitos irmãos. O pessoal de antigamente não tinha internet, entendeu? Videogame, essas coisas, então fazia outra coisa. Aí ligou.
Aí ele ligou, falando isso, que ele ficou assustado, né? Isso impacta, né, a pessoa. Ela vê que alguém que estava do lado dela, que conhecia a sua vida, que sabia como você era, sabia por onde você andava, o que você praticava, o que você fazia, de repente vê na televisão completamente transformado, né? Encontra você na rua completamente transformado. Acho que essa pergunta aqui fica bem tranquila, né? De responder, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ver... O problema é não se assentar na rua. Não se assentar, não se Pastor, mas contaminar. uma coisa, a gente também tem que lembrar que a gente tem parente também que não é bem lembrado, né? Isso aí. E a gente tem que estar ali, né? Aliás, O que eu costumo esse falar? sujeito abençoado aqui, ele parece comigo fisicamente, né? Não é tão assim, né? Tão elegante como eu, mas ele parece um pouquinho comigo. Mas ele se converte primeiro. Ele é a minha irmã mais velha, que é... Tem nem palavra para falar dela. Boa, né? Não consigo. E ele se converte logo depois. A outra irmã se converteu, mas não tinha contato com a gente, né? Era convertida, mas não tinha contato com a gente. E ele se converte e ele está junto comigo no pior momento da minha vida. No momento em que eu estava já com pensamentos estranhos, até de suicídio e tudo de morte, e ele estava lá. Quer dizer, foi não um irmão, foi um amigo mais chegado que irmão, mas era amigo também, não sei como é que eu falo. Não sei como é que eu coloco aqui, mas foi importante e eu nunca vou esquecer o dia que eu estava em casa. Aliás, eu vou falar isso depois. Não sei, como é que eu estou de tempo aí? Fala para mim. 2 minutos. A Nádia é boa, porque qualquer hora eu vou botar a Nádia aqui no programa com a gente. Não fica vermelho. Botar a Nádia. Vocês não conhecem, um dia vocês vão conhecer. Então, eu acho que dá para falar rapidamente. Eu estava num período, era final de ano, foi quando eu me converti, tá? Naquele final de ano eu me converti. E eu tive uma crise seríssima de abstinência por causa das drogas. E eu pensei realmente em tirar a vida, pensei em sair de casa, pensei em fazer um monte de loucura. E é ele que vai lá. Eu não lembro direito se foi chamado. Eu fui visitá-lo, né? Fui visitar você. Coisa de Deus já, né? Eu, minha esposa, a gente foi te visitar. E visitamos vocês, a gente ia embora naquele dia mesmo, minha esposa, vamos ficar aqui, vamos dormir com eles aqui. Obrigado, Jaqueline. E ficamos e dormimos ali, e pela madrugada a gente ouviu aquele burburinho, aquele barulho, né? E minha esposa falou, está acontecendo alguma coisa. Eu falei, estão lá dentro, deixa lá, vou ficar aqui em oração. Até que você saiu naquele estado, né? E onde, pela misericórdia de Deus, Deus nos deu a oportunidade de falar do amor de Jesus para você. Você não queria nem voltar para dentro de casa, estava na varanda, já angustiado. Minha mãe quer levar você para pronto-socorro. Eu falei, não, calma aí que é espiritual o negócio. Era feio o negócio. Eu estava transtornado. Eu não, né? Aquele homem que morreu na piscina de São Gonçalo, na igreja de São Gonçalo. Está lá morto. Amém. Está lá enterrado até hoje. Mas aquele homem lá estava transtornado, completamente transtornado. Aí você não queria voltar para dentro de casa. Eu falei, não, vamos voltar. Não vou lá. Tá. Não. O que está lá dentro é que tem que sair. A casa é tua. Vamos entrar, vamos para o teu quarto, é lá que a gente vai orar. E aí você foi para o quarto. Eu pedi para a Jaqueline e a pastora Marilza, na época, não era pastora, com minha esposa também não era pastora, a pastora Jaqueline. Demos as mãos, começamos a orar por você, e eu impus as mãos sobre você, você começou a chorar copiosamente. Acabou a oração, eu falei, o que aconteceu? Está se sentindo mal ainda? Ele falou, não, estou sentindo uma coisa tão leve que eu nunca assisti na minha vida. Eu falei, isso é Jesus Cristo, esse é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que conversar mais, porque eu esqueço essas coisas todas. Eu esqueço, a gente tem que conversar mais sobre isso. A gente fica brincando e esquece de conversar sobre esses assuntos. Quer dizer, não foi meu irmão naquele dia, foi um amigo e um servo de Deus na minha vida. Eu entendo com isso, irmãos, a importância da amizade. Amém. Ainda mais quando você tem amigos que realmente são chegados. No caso dele é irmão mesmo, né? Chegados como irmão, no caso dele chegado sendo irmão mesmo. Mas assim, como que você pode mudar? Logicamente que não é você, né? Deus está por trás de tudo isso. Né? É porque eu me converto depois, tá? Não é ali que eu me converto. Eu vou me converter sozinho, dentro de casa, acho que no dia seguinte, na madrugada seguinte, se eu não me engano, ou 2 madrugadas depois, aí já estava tudo preparado com essa visita deles, né? Mas aí Deus me manda ligar a televisão e eu me converto sozinho dentro de casa, lendo um texto na televisão, né? Eu não vou nem falar, acho que, para não entregar a gente, mas eu vou falar. Que quando eu fui embora, eu falei, olha, tá aí, sabe, meu irmão, que eu te amo, tá aí meu número do BIP, qualquer coisa é só bipar pra gente. Estão me entregando, pessoal, tem gente que... Era o BIP. Entendeu? Mas aí foi tremendo, porque eu
Eu lembro que eu falei assim na madrugada, né? Já dei esse testemunho, já até na televisão, já dei esse testemunho, né? Eu vou falar sobre isso depois, Amigos, nós vamos agora ao intervalo rapidinho, porque esse assunto vai render, eu vou voltar daqui a pouquinho. Eu quero falar também da amizade com o Januí, quando ele chegou na igreja assim, tá bom? Vamos a esse intervalo e o Conexão volta já. Voltamos com Conexão de hoje. Para você que acaba de ligar o seu aparelho, eu sou o pastor Ednilson e hoje está aqui comigo o pastor Elson Lima e o pastor Januí, que são amigos. O pastor Elson é um pouco mais, é meu irmão, você vai ver que ele não tem como negar, é meu irmão. E são pessoas que passaram pela nossa vida, eu passei pela vida deles, a gente se ajudou mutuamente, a gente vai aprendendo a amar as pessoas em Cristo, né? E esse é o tema de hoje, a amizade. Aliás, eu queria falar com vocês, amizade que te fazem crescer. Vou começar então pelo Januí, né? Já que a gente deu um testemunho um pouco forte, aí, um pouco antes, emocionante, aí meio que as emoções afloraram Muitas emoções. No bloco anterior, né? Então, vou começar pelo Januí. Amizades que te fazem crescer. Você lembra de amizades que te fizeram crescer? Sim, pastor, claro. Eu lembro, por exemplo, lá na freguesia, né? Quando eu cheguei lá na igreja da freguesia, onde o senhor era regional, né? Sim. Cheguei lá sem sabendo nada, sem conhecer Jesus, né? Sem conhecer nada em termos espirituais. E aí eu comecei a frequentar a igreja, né? Lá da freguesia, o senhor estava lá na época. E ali o senhor foi me ensinando, né? O senhor foi sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, me ensinando, né? Ali a como andar na presença de Deus e tal. Até mesmo no meio da pregação geral para a igreja, né? Que era para todos. Sim. Mas tinha aqueles momentos que eu chamava o senhor para conversar, pedir conselho. Irmãos, deixa eu dar um corte nele aqui. Foram muitos os momentos, tá? Foram muitos os momentos que esse irmão chegava, pastor, preciso, conversa, a gente estava lá, Foram sempre 9 preparado. Anos. 9 anos. 9 anos, só 9 isso, né? anos. Só 9 anos. 9 anos discipulando o irmão. E naquelas dúvidas que eu tinha, o senhor me orientava, né? Aconselho também, que eu precisava de ouvir alguns conselhos, o senhor me orientava. Com paciência, eu tinha paciência contigo? Muita paciência, né? Muita paciência. E outra coisa, o senhor foi me orientando como pai espiritual, né? Sim. Foi me orientando, fui trazendo para a minha vida toda aquela orientação, né? Que o senhor estava me dando e também me envolvendo mais, porque cada vez que o senhor me orientava, né? E de certo eu até percebo que porque o senhor queria ver meu bem, sim, tanto na vida, mas como também espiritual, sim, né? E ali eu fui seguindo isso, orientação, fui me dedicando mais também, né? E aí Deus foi dando crescimento, né? Aos poucos, né? Mas eu digo assim, pastor, eu sei que muitos se convertem e a gente até sabe que não chega nem o meio da caminhada, né? Se desvia e tal. Mas no meu caso, né? Assim, eu tô falando de mim, né? Falando de mim. Sim. No meu caso ali, quando eu cheguei, e segundo ali o que foi ensinado, orientado, né? Aquilo me fez permanecer mais firme. Que bom. Em Jesus. Que bom. Ou seja, na verdade, o senhor me apresentou o amigo que o senhor conheceu também, né? Sim. O senhor me apresentou aquele amigo e me uni a ele, né? E 9 anos. Jesus. Faculdade. 9 anos, foi benção então. E agradeço muito. Então eu sou o amigo que te fez crescer? Com Jesus ali. Com Jesus, né? Ali presente, né? Glória a Deus. Amém. Que bom saber disso, estou emocionadíssimo. É bom, né, irmão? É porque é uma história de vida, né, pastor? São 9 anos, não são 9 dias, né? Não nem são 9 9 meses. semanas, mas são 9 anos. 9 anos. É muito tempo, né? Que bom, que bom. Que bom que Deus me usou para isso aí. Pastor Elson, a gente tem muito dessas experiências, né? Hoje ele é pastor. Quer dizer, hoje ele vai ter também a paciência, provavelmente já teve nesses anos que se passaram, depois desses 9 anos, de pegar alguém, um jovem, um recém-convertido, para também ensinar, né? É a nossa vida, né? É verdade. A gente precisa aprender que Jesus é o nosso amigo, alguém foi usado por ele para nos abençoar na caminhada. Eu tenho vários amigos que me ajudaram a crescer, vários, né? Aqui está um deles, mas vários me ajudaram a crescer. Mas depois a gente também é usado, né? Para ajudar outras pessoas a crescer. Por exemplo, o pastor que me batizou em São Gonçalo, quando eu chego para ser líder regional em freguesia,
ele está lá. Eu passei a ser líder dele e eu ajudei aquele pastor que me batizou a crescer. Que bênção. Quer dizer, ver como é que Deus faz a Deus vai coisa. movendo, né? Deus vai movendo. Quer dizer, amigos que te fizeram crescer. Isso aí é fundamental, é importante. Com você, meu irmão, né? Esse relacionamento que a gente tem de amizade, de cumplicidade, de fidelidade. Então, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu tenho um amigo, que é um amigão do peito, que desde que a gente fez amizade, a gente nunca teve problema nenhum e fidelidade ao pastor Alexandre, que Deus me deu a oportunidade de ser consagrado diácono com ele. A gente foi na mesma caminhada, depois eu fui consagrado pastor, fui mandado em missão para Teresópolis. E passou um tempo, o pastor da igreja lá faleceu, e eu desci, pastorei a igreja durante um ano, discipulando ele, consagrei ele pastor, e hoje ele é um amigo mais chegado que irmão e um parceirão também na caminhada. É bom, né? É bom, é tremendo. Provérbio 17 fala, em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. Então, falando sobre... A gente vai chegar a um texto que eu queria falar com vocês, mas antes, eu queria falar sobre más companhias. Porque, assim, a gente já até falou aqui no programa, né? Muita gente se aproxima de... Não vamos colocar nem de nós, né? Pessoas se aproximam de outras e formam amizades com pessoas, mas com motivos escusos, com motivos maliciosos, né? Porque vai conseguir tirar daquela pessoa alguma coisa, ou através dela a pessoa se torna amiga de você, e você é uma ponte para outra coisa, né? Então a pessoa se aproxima de você primeiro, né? Isso acontece muito, não apenas na obra, a obra também acontece isso, tá? Na obra também acontece isso, mas é geral, em faculdade, em trabalho. Família. Né? Família. Em família, né? Então, assim, más companhias. É difícil identificar isso? Na verdade, pastor Nilson, eu creio que não. Quem está ligado no Espírito Santo de Deus, quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vê as más intenções. E as pessoas, na verdade, elas dão sinais de que são más companhias ou dão sinais de que querem ali, de repente, se aproveitar. É porque a Bíblia manda andar na verdade, né? Na verdade. Então, se você tem uma... agora falando da gente, né? do povo cristão. Então, se você está andando com uma pessoa e aquela pessoa está demonstrando alguma que futuramente pode ser nossa amiga, né? Mas aí, de repente, você pega uma mentira. Pô, acabou. Isso aí. Né? Você pega uma infidelidade... Você fala outra coisa ali. E, às vezes, assim, eu ensino muito isso para os jovens. Se você tem um amigo e esse amigo, ele combate a palavra, não dá para ser amigo. Não dá liga, né? A água e óleo não se mistura. O amigo do mundo, ele se torna inimigo de Cristo e não sou eu que falo, não estou discriminando ninguém, Tiago 4:4. Sendo pesado para ninguém. O Tiago fala, você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Como que eu posso ser amigo do inimigo do meu Senhor? Então, pode ser colega, mas amigo não dá. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas se aproximam desse jeito, né? O senhor lembra, tem aquela passagem do Aminon, né? Que o Aminon, lá em 2 Samuel, lá que susto, declara... declara... Porque eu entendi, você fala até aquela passagem do dominó, né? Dominó. Parece que eu lembrei da minha mãe, quando eu reunia lá, vai jogar dominó com a minha mãe, brincadeira da minha mãe, com aquele cuscuz amarelo que ela fazia lá, o dominózinho dela lá, aquela brincadeira, carne seca. Mas tá bom, agora eu entendi, o Aminon. Biblicamente. Que é o filho de Davi, né? Sim. Então, ele tinha um amigo, Jonadab, né? Sim, exato. E aí o Aminon disse que, para ele, o Jonadab viu ele emagrecendo e perguntou, por que tá emagrecendo tanto? Aí ele falou, eu tô apaixonado, eu amo a minha irmã, né, a Tamar. E aí o Jonadab foi... Com amor de malícia. Com amor de malícia, viu que era aquele amigo, né, que parece que quer ver o circo pegar fogo, não sei. Sim. E aí ele dá aquela estratégia toda, né? Que a Abiathar queria sagaz, né? O Jonadab, ele dá toda aquela estratégia ali, olha, fiz de doente. Aí pede a Tamar para te levar lá comida. Bem lembrado. Entendeu? Então, olha que amigo é esse. Da onça. Como diz o ditado, amigo da onça. Amigo da onça. E essa palavra sagaz, ela significa aquele que consegue perceber as coisas mais rápido do que aqueles que não estão conseguindo entender. E automaticamente ele deve ter entendido
que amor era esse que o Aminon tinha pela Sim, não era um Tamar. amor de irmão. Exatamente. Não era. Porque ela estava ali. E ele, em vez de exortá-lo, né? Pô, é sua irmã, que isso? Você tá amigo, doido? exatamente, Não, é aí que eu ia ele fomenta a coisa fomenta. e coloca as ideias malignas na cabeça do alimenta isso. Não alimenta, não só alimenta, como ensina, né? Isso. Você vai fazer assim, ela vai chegar e aí você... Agora, interessante, pastor, que a Bíblia não cita nenhum momento em que Jonadab, depois que ele soube que o Absalão tinha matado o Aminon, nenhum momento havia sido... Você vê ele em prantos, né? Nada. Não, é amigo da onça. Não há lugar de arrependimento. Irmãos, não dá. Por isso que a Bíblia fala que tem amigo mais chegado que irmãos. Tem família que a coisa pega. E tem amigo que realmente é mais chegado do que o irmão. Porque o irmão... 1 Coríntios 15, né? Ela fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Vamos avançar um pouquinho? Os verdadeiros amigos de Cristo. A gente pode falar de Cristo. No caso, os amigos que nós encontramos na igreja depois. Sim. Mas a gente poderia também falar dos amigos que realmente Jesus tinha. E, apesar que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Os mais próximos eram Pedro, Tiago e João, que erraram muito, né? O Tiago e João quiseram mandar fogo na aldeia de Samaria, né? Jesus falou assim, você não sabe que espírito... Jesus era demais, né? Pedro cortou a orelha. Não, Jesus era lindo. O missionário fala assim, Jesus é lindo. Jesus é lindo. E é verdade, né? Verdade. Porque quando o Pedro, Tiago e João, lá na transfiguração, quando Deus vem e fala firme com eles, eles abaixam a cabeça na terra e começam ali a clamar. Aí Jesus vem, pega os dois, levanta assim e fala assim, não fiquem com medo não, vamos embora, é cheio de amor, né? Aqui também, com o Tiago e o João, a mesma coisa, né? Não, você não sabe que espírito vocês são, vamos para outra aldeia, deixa eles aí. Você vê o amor, né? Jesus não ele tem repreende, amigo. ele ama e repreende. Não, vale a pena você largar qualquer amizade por Jesus Cristo. Não tem verdade, jeito, certo. Para ser amigo de Jesus. Eu acho que a gente pode pular isso, então. Porque, assim, verdadeiros amigos em Cristo, eu tenho verdadeiros amigos em Cristo, mas, assim, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu já tive um que eu considerava amigo em Cristo. E ele me decepcionou muito. E quando eu digo amigo, é aquele que, poxa, sabe, sai contigo, sai com a sua família, as duas famílias se unem, as duas famílias se reúnem, se conhecem, compartilham. Segredos. Entendeu? Então, era um amigo. Eu considerava amigo. E aí, erro feio e largou tudo. As maiores dores vêm através dos amigos. E aí você, exatamente. Você está desarmado, né? Entendeu? Você não sente se é só um colega, ou um amigo que não é tão chegado assim. Mas quando é uma pessoa que você deixa entrar na sua intimidade, você fala assim, pô, que decepção, cara. Né? Então aquilo faz você sentir. Mas a gente é de dentro, a gente vai embora. Perdoando, vai seguindo. Aí vem um texto que eu queria falar com vocês. Provérbios 27, 17. Com ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então a amizade, levando na nova versão, nessa tradução da nova NVT, a gente entende então que um amigo de verdade em Cristo, é aquele que gosta de ver você crescendo, que afia você, que prepara você, que dá dica, que vê você indo para um caminho mal, faz isso não, sai dali, sai desse grupo, não faz isso, é lá que você vai conseguir. E ele, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia outro amigo. Né? Amém. Verdade. Isso é importante você que está nos acompanhando, entender que o verdadeiro amigo não é aquele que vai passar a mão na tua cabeça sempre, não é aquele que vai concordar com tudo que você faz, mas que vai, às vezes, até te corrigir. Por quê? Porque ele te ama. Ele quer te afiar para que você conquiste coisas grandes e cresça espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente. Então, o verdadeiro amigo não é o que passa a mão na cabeça. É o que te corrige até, mas fala, minha mão está estendida para te ajudar o tempo que você precisar, meu amigo. Porque eu sei que Deus tem uma grande obra na tua vida para fazer. Então, pastor Januí, como o pastor falou aqui agora, a gente vê então que é importante você ter amigos do seu lado. Mas tem que ser amigos que vai afiar você, né? Vai lapidar você, vai preparar você. Porque assim, sinceramente, se eu quero ser grande, se eu entendo que Deus me deu uma missão grande e quer que eu faça algo a mais, eu preciso aprender. Eu não vou aprender com quem não está na mesma fé ou acima de mim. Né? O nosso pastor Michael prega muito isso.
nosso pastor Mário, que é o nosso líder do estado do Rio de Janeiro, ele prega muito isso. Como é que você quer crescer se você só anda com pessoas que só pensam derrota, que só falam de derrota, que só olham para trás, que só olham para os problemas, né? Basicamente, ele prega muito isso. Lógico, eu não estou trazendo pregação dele para cá, mas ele prega muito isso. Você precisa olhar para frente, né? Precisa olhar para quem está na frente, para quem cresceu, para quem passou pelo que você passou e venceu. Referências, né? Para quem se torna uma referência. Porque senão, como é que você vai ter crescimento? Então, o ferro afia o ferro, assim também um amigo vai afiar o outro. É verdade. Tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas. Eu diria quem tu és. Diga quem tu és. Não, diga com quem tu andas. Diga com quem tu andas e diga quem tu és. Tem isso também. Então, é como o senhor falou mesmo, né? Você tem que andar com aqueles que querem seu bem, aqueles que querem ver você crescer e que se emocionam com o seu crescimento, quando vê que você é a pessoa vitoriosa, né? Sim. Tem aquela história, né, que você quer saber quem é seu amigo, dá uma festa na sua casa, né? Aí começa... Como é que é essa história? Fala pra mim. É assim, convida os amigos, né, para sua casa. Amigos não, convida várias pessoas lá para sua casa. Todo mundo está convidado. Todo, eu também. Então, aí lá você... Na casa você do vai Januí, falar... não é na minha, não. Bom, já teve lá em casa vários churrasquinhos. Fala, como é que é? Você reúne todo mundo na sua casa? Aí você vai contando como está a sua vida, o crescimento que você está tendo. O seu sucesso. O sucesso, você vai né? expondo o seu sucesso. Exatamente. E aí você percebe quem são os seus amigos, né? Aqueles que se emocionam, né? Vê você até choram mesmo, sabe? Com o seu crescimento. E aqueles que vêm abraçar você e só dão um tapinha na costa assim, aqueles que dizem assim, você está querendo aparecer. Eu vou ter certeza que é uma inveja aí no coração. Sim. Possivelmente fecha a cara, né? Exatamente. Fecha a cara, Sabe, é interessante. Não vibra com a vitória, né? Lembra que eu até falei de Lucas 1, quando você falou da transfiguração. Lembra disso? Lucas 1, agora você falou isso, eu lembrei. Lucas 1, na verdade, é a Maria. Fala da Maria. E a Maria ali em Lucas 1 tem um cântico de Maria. Isso aí. E nesse cântico de Maria, ela fala que Deus olhou para a humildade dela. Deus olhou para por isso que ele a escolheu. Aí ela fala assim, no mesmo versículo, ele escolheu pela humildade, e ela fala assim, e a partir de agora eu vou ser a mais bem-aventurada entre as mulheres. E eu falava sobre isso recentemente na igreja. Quer dizer, a Maria, ela era humilde, mas quando Deus deu a posição dela, ela assumiu a posição. Se posicionou. Isso não fazia dela soberba, fazia dela humilde de reconhecer o que Deus deu para ela. Agora, se Deus deu, eu vou assumir. Aí tem gente que vem, aí vem a inveja, aí os amigos que dão um tapinha na costa, falam, pô, podia ser eu, né? Tapinha nas costas, mas só conseguiu porque tem amigo, só conseguiu porque é amigo do pastor. Então você vê que aquilo ali, na verdade, essa amizade é furada. Tem uma coisa, fora, né? Falsa amizade, isso aí. Tem uma coisa, pastor, eu estava conversando com minha esposa, com minha filha, até o versículo que eu falei, o Provérbio 17 é que o meu filho ama, né, o Gabriel, você conhece bem, e a gente... Tava falando Conheço bem. Engraçado, né? Fazer programa com o irmão. É como filho, né? O Gabriel hoje é um meninão já casado, uma Andresa, um lindão, meu sobrinho. E era como o pai, pegava ele no colo, a gente brincava. Eu parecia criança com ele, com a minha sobrinha que está aqui também no estúdio. São 2 filhos que eu tenho. Para com isso. Conheço bem. Vai, fala, tudo bem. Momento família. Momento família no Conexão. Vai. Então, e aquele amigo, como o pastor Johnny está falando, que é teu amigo, te ajuda, vai te socorrer, mas quando você dá a volta por cima e às vezes tem mais sucesso que ele, mais êxito que ele se sente incomodado. Sim. Ele é teu amigo até você estar debaixo, né, dele de alguma forma. Quando você para ele ou até mesmo sobressai, ele já se sente incomodado. Então, não é tão amigo assim. Então... Tem um caso também, se o senhor permitir? O senhor está contador de história hoje, né? Eu não lembrava do seu contador de história, mas tudo bem, vai. Mas é tudo assim, é tudo a inspiração da palavra. Né? Amizade faz isso. Amizade. Tudo bem, vai lá. Né? Tem aquele caso lá dos amigos de Jó, que ele saiu da sua terra quando souberam que o Jó estava naquele estado, né? Sim, sim. E aí ele saiu de lá para consolar o Jó. Sim. E aí, quando viram o Jó daquele estado, rasgaram as suas vestes, né? Sim. Ficaram uma semana ali, sem falar nada, né? Porque estavam sentindo... Mas também quando começaram a falar, Mas o Jó, quando começou a desabafar... Sim, sim. Aí veio um deles, né? Que esqueci o nome agora. Bildade, né? Bildade. Ele se achava muito legalista. Porque ele dizia que o estado do Jó estava assim por causa do pecado dele. Sim, Você pecou, Jó. Então, quer dizer, na visão dele, o estado do Jó
era porque tinha um pecado oculto. Aí veio o Zofar, que era um outro amigo, né? Que também começou a acusar Jó. Mas o Zofar é interessante que ele dizia que Jó ele ainda não tinha merecido tudo aquilo que ele deveria merecer por causa do pecado que ele havia cometido. Ter mais ainda. Né? Mais ainda. Por mais... Eita. Quer dizer... Estava cheio de pressão. Um amigo desse... Como é que é a outra frase? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Não, mas assim... tirando as brincadeiras, os 3 amigos de Jó, eles foram muito amigos. Eles foram muito amigos e mandaram pancadas em cima do Jó, mas no sentido de trazer o Jó para a realidade, porque o Jó estava passando por momentos, insuportáveis, né? Nem todos os homens conseguem passar pelo que o Jó passou hoje em dia, quanto mais naquela época, né? E mais, sendo um homem bem-sucedido e temente a Deus. Se desviava do mal. Teoricamente, né? Olhando assim, o Jó não era para passar por tudo aquilo. Irmãos, o Jó é um exemplo que é difícil falar dele, porque, caramba, como é que você vai julgar um homem desse? Né? Um homem que perde seus filhos no mesmo dia. Né? Então, mas assim, é complicado, cara. Interessante, pastor, foi a mudança, né? Daquilo que eles vieram fazer ali, né? Eles vieram consolar. Mas isso já é Deus fazendo, né? Exatamente. A Bíblia fala que Deus não dá a gente tentação senão humana e Ele dá os escape pra gente, a gente consegue suportar. Eu entendo que o Jó tem hora que ele não conseguia suportar e Deus ia lá no coração dos amigos, alivia um pouco, agora bate. Alivia um pouco, agora bate. Mas Deus direcionou tudo. Na verdade, quando chega no final, né, Deus repreende, né, lá os 3, né? Sim. E eles ficavam pedindo perdão ao Jó, né? Sim. É uma coisa assim, tudo no seu momento certo. Pastor João. E o interessante dessa passagem, que a Bíblia fala no 42, Jó 42:10, que Jó depois ora para os seus amigos. E depois que Jó ora para os amigos, aí Deus prospera Jó de novo. Exatamente. Depois que ele ora pelos amigos. Ele consegue perdoar os amigos que pedem perdão reconhecendo a ele, que realmente era preocupado com ele. O tópico, deixa eu passar por um tópico seguinte, que tem a ver com o que a gente está falando, que é Jesus, o meu melhor amigo. É uma frase interessante. Aí todo mundo fala que Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo. Mas Jesus falou uma vez, certa vez, que se eu sou amigo dele, eu faço o que ele manda. É isso aí. Esse é meu amigo, ele fala. O meu amigo é aquele que faz o que eu mando. Então Jesus era firme, Jesus não era mole, não. As pessoas olham em Jesus e falam assim, diz que Jesus é amor, né? E ele realmente é amor. Ele é amor. Aí acho que por ser amor, ele então... faz o que você quiser, tá tudo certo. Eu te amo e acabou. O meu amor é incondicional. Mas Jesus foi claro. Meu amigo é aquele que faz o que eu mando. Se não faz o que eu mando, então não é meu amigo, não. Então, ele era firme. Então, quer dizer, ele não abre mão da obediência. Não. Sou seu amigo, mas não abre mão da obediência. Você tem que me obedecer. Claro, ele é rei dos reis. Então, a gente tem Abraão e Moisés também, que eram dois homens. Vocês imaginam um presidente... Não vou falar nem presidente, não. Esquece, não é presidente. Um rei, que aquele que está do lado dele não obedece a ele de jeito nenhum. Não tem por como. mais que o rei seja apaixonado por aquele... Vai sofrer consequências. Vai sofrer e vai mandar para a guilhotina, quer dizer, né? Porque é o que o rei espera. E é interessante que nessa parte aí a gente lembra do Artaxerxes, né? Com Neemias, né? Porque ele viu Neemias triste, né? Por que tá triste? O coração tá abatido e tal. Aí Neemias falou com ele e tal, o que tá acontecendo. Sim. E ele acabou... né, ali ajudando até o Neemias, pois né? Com materiais. Nós vamos agora, pastores, a um quadro do programa que eu particularmente gosto muito, que é sobre opinião. Nosso pessoal foi na rua, fizeram algumas perguntas. A pergunta é exatamente essa. Existe amizade entre homem e mulher? Esse aqui tinha que estar logo no início, né? Para pegar fogo, né? Aí ia pegar fogo mesmo. Vamos então ao quadro Opinião, amigos. Nós voltamos já. Existe. Pra mim é normal. Eu tenho amigas mulheres, tenho amigos homens, não muito. Tem que ser namoro mesmo, não pode ser homem e mulher de amigo, não. Existe amigo. Porque a vida a comunicação, é o carinho, a atenção, entendeu? Sem maldade. Existindo esse carinho, o que acontece amorosamente aí é diferente, aí é outra coisa. Com certeza, claro. Não é só porque você tem uma amiga mulher que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Dificilmente, mas tem pessoas que fazem totalmente diferente. Acha lá, tá com a mulher lá, como amiguinha, tá saindo, tá traindo o marido. E, na verdade, às vezes não é nada disso. Existe, porque eu tenho amigos homens
que é amigo mesmo, só amigo. Acho que é muito além de ser entre homem e mulher, é mais sobre amizade. Existe porque eu tenho, por isso que eu posso dizer isso, entendeu? Né? O homem não acredita, por exemplo, sua esposa tem um amigo, ele não acredita, entendeu? Mas existe de verdade. É difícil, mas ainda tem algumas, sim. Acho que sim, existe sim. Tudo conforme no respeito, acho que sim, existe sim. Que tem que ter, cara, tem que ter, porque querendo ou não, assim, tudo conforme o respeito, com certeza. Se respeitar todo mundo, tá de boa. Agora, tirando isso, tem certas amizades que infelizmente tem que cortar. Rapaz, assim, eu vou separar dois casos. Os jovens, o último jovem agora, né? Foi bem prudente a entrevista dele. Ele fala sim, mas contando que respeite seus espaços. E vou falar da mulher que falou que, mas o homem não acredita que a mulher pode ter um amigo homem. Quero ver se ela acredita, se o marido dela tivesse uma amiga íntima, que tudo ele corre para casa dela para ir conversar com ela, para ficar no WhatsApp toda hora enquanto ela está fazendo lá o almoço lá e ele lá no WhatsApp com a amiga dele, rindo aos montes. Bom, não vou dar a minha opinião. E aí, rapidamente, o que vocês acham? Dá para ter amizade? Eu acho que o rapaz foi bem prudente, né? Dá para ter se respeitar alguns espaço, algumas coisas, alguns limites, né? Acho que é importante respeitar. Principalmente se o homem ou a mulher mas aí casado, não seria né? Colega no lugar de amizade? Isso aí, aí colega, que eu falo né? colega. Eu acho, pastor, também que depende muito do tempo, né? Que fica conversando, e isso é o quê? Todo dia? Como é que é? Mas amizade, mas aí tem, amizade, isso aí, amizade tem intimidade, amizade tem proximidade, conhece a intimidade. Não, entre homem e mulher já... Então, é complicado, é complicado, né, porque fica quase 2, 3 horas conversando ali, somente, bom, no caso, né? A minha esposa já tem um homem para ser amiga, sou eu. Minha esposa, e a sou minha eu, também. hein? Mas, também tem mas amiga. assim mesmo eu acredito que possa existir sim. Não, pode. Amizade entre pode. Mas algumas reticências aí, prudências, né? Prudências. Agora, o que pode acontecer também, dependendo do relacionamento, pode despertar alguma coisa, né? Sim, entre os dois. Por isso que é a dificuldade. É mais coleguismo do que talvez comece com aquela amizade, mas com o tempo pode despertar um sentimento que nem ele sabia que... Provavelmente, num tempo de fraqueza, num tempo difícil, vai despertar alguma coisa. Pastor, lê para mim rapidinho Eclesiastes 6,14. Procura aí enquanto a gente vai falando aqui. Rapidamente. Eclesiastes 6,14. Vê se você acha aí. Nesse seu celular de última geração. Eu acho que eu vou achar primeiro que ele. Meu deu ruim aqui. Deu ruim? O meu deu ruim aqui. Falei? Meu deu ruim só. aqui. Eu vou ler com você, mas bem rápido. A gente está com... Pastor ali também. 6,14. 6,14. Ah, você está com a Bíblia aí? Pastor João está aí. Eclesiastes 6... Não. Não tem. Não, deve ser provérbio, não? Vai até 12. Provérbios 6, Não, Provérbios 27, 9. Perdão, troquei tudo aqui. Provérbios 27, 9. 27, 9. 27, 9. Tá aqui. Pode falar? Pode. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com um conselho cordial. O conselho de um amigo, ele pode mudar a história de uma pessoa no sentido de sarar feridas. Não é porque a sua tradução é diferente da minha. Não. Mas é no sentido de poder sarar as pessoas. É importante você ter amigos de verdade por perto, para que ele possa, como é que eu vou dizer, ter um conselho certo no momento certo. Entendeu? Nós vamos rapidinho agora resolver o X da questão. Vamos lá. Graças a Deus. Olha, o X da questão de hoje, eu pedi para o pastor ler esse versículo, a tradução dele é diferente, mas na minha tradução diz assim, ó. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Então, a amizade sincera, ela cura, ela sara, ela está sempre ali preparada para sarar você.
procure a amizade sincera, mas se você não encontrar, seu amigo é Jesus Cristo. É melhor você ter só Jesus como amigo do que ter um amigo que vai decepcionar você e vai trazer problema. Agora, amizades sinceras são importantes. Amizades que têm a boa palavra de Deus, elas são importantes para mudar a sua história em nome de Jesus. E aí fica o X da questão de hoje, tá bom? Pastor Elson, Pastor Januí, chegamos ao final. Como é que passa rápido? Passou rápido. Eu vou começar por você, Pastor Januí. Não, Pastor Elson. Diga. O seu endereço lá da nossa igreja, lá da sua igreja, né? Já que você é a igreja, Pastor Batista, por favor. Sim. Nossa igreja fica lá em Teresópolis, igreja na rua Diógenes Pedro da Costa, 683, Igreja Batista Água Viva, ali onde temos trabalhado com famílias e abençoado as vidas ali. Terças-feiras tem o estudo bíblico, culto de estudo bíblico, quinta-feira às 20 horas o culto e domingo às 19 horas. Graças a Deus. Pastor Januí, o senhor está onde agora? Pastor Diniz, eu estou lá na igreja de Vila Santo Antônio. A igreja fica na rua Eurico Ferri, 516, Vila Santo Antônio, Caxias. Lá nós temos a reunião de segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda-feira está uma benção, quarta-feira nós oramos pela família, sexta-feira libertação total e também no domingo. Domingo é aquela busca do Espírito Santo, onde nossas forças espirituais são renovadas. Quais são os horários de domingo, pastor? O meu horário de domingo é 8 da manhã e 18 horas. E segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã e 19 horas. Bom, eu estou em Bangu, na rua Coronel Tamarindo, 2030, ali em frente à estação de trem. É fácil chegar. O trem, a estação é bem em frente à igreja. De um lado é o shopping, do outro lado é a nossa igreja. Olha, eu tenho chamado muitas pessoas para o domingo. Tá muito especial o domingo, tá fortíssimo, 7, 9 e meia, 15, 18 horas. Eu tenho certeza que você comparecendo aqui com a sua família, você não vai se arrepender. Rua Coronel Tamarindo, 2030, em Bangu. Vou ficando por aqui, um forte abraço, mais um Conexão na Conta. Nós voltamos, em nome de Jesus, com o próximo programa.